Boa noite. Se você deseja emagrecer sem passar fome, sem sofrimento, sem dietas restritivas, se você deseja emagrecer comendo tudo aquilo que você gosta de pão, você gosta de chocolate, gosta de cuscuz, gosta de arroz, não importa. Aqui é totalmente possível emagrecer comendo comida de verdade, sem ter que cortar alimentos saborosos que fazem parte da sua rotina, da sua alimentação. Hoje eu vou responder algumas perguntas que fizeram na caixinha dessa semana relacionadas à alimentação, à suplementação, a vitaminas, a adoçante. Eu vou responder uma série de perguntas, tá bom? Se não der tempo responder hoje, eu respondo amanhã. Amanhã nós também teremos live no mesmo horário e eu quero desenvolver ao longo dessa live as perguntas. Por quê? Chegou muita gente nova aqui no perfil e eu quero trazer consciência para essas pessoas, porque nem todo mundo entende que o emagrecimento pode ser sem sofrimento, que o emagrecimento é possível. Nem todo mundo tem essa consciência. E muitas vezes eu recebo no consultório pessoas perdidas que acham que para emagrecer precisam de remédio, precisam fechar a boca, precisam passar fome. E é justamente o intuito das lives. O intuito das lives é esse: trazer consciência, informação, facilitar o processo de emagrecimento, provar para você que é totalmente possível emagrecer sem sofrimento. Mas primeiro eu quero trazer essa consciência. Por que é que você precisa emagrecer? É só por questão estética? É só para entrar no biquíni? Só para voltar a vestir as roupas que você vestia? Se é para você se olhar no espelho e se sentir bem? É uma ótima razão, é por isso também. Mas também é por uma questão de saúde. Por quê? A gente precisa ter consciência que está acima do peso. Você não precisa estar em obesidade, você só precisa estar acima do peso. Se você tem gordura estocada no seu corpo, você precisa emagrecer. Por quê? Essa gordura que está estocada no seu corpo, ela é extremamente inflamatória. E a gente sabe que a porta de entrada para outras doenças se desenvolverem nada mais é do que a inflamação. Então, se você está acima do peso, se você tem ali aquela barriguinha cheia de gordura, se você tem muita celulite, se você está acima do seu peso ideal, se você não se sente bem usando alguns tipos de roupa, por exemplo, mostrando a barriga, provavelmente você está com excesso de gordura e você precisa perder essa gordura. Tem muita gente que diz assim: olha, Andressa, eu não estou com obesidade, então só estou um pouco acima do peso, eu acho que eu não preciso emagrecer. Se você tem aquela barriga que te incomoda, provavelmente é por conta da gordura que está estocada ali, você precisa sim emagrecer. O emagrecimento não é só para quem deseja perder 10, 20, 30 quilos, não é isso. Se você tiver que perder 5 quilos, você precisa de emagrecimento. Você tem mais gordura estocada do que massa muscular. E é exatamente isso que eu vou te ensinar essa noite. O áudio e a imagem estão boas? Estão bons? Me falem aqui nos comentários. Eu tô percebendo que tá travando um pouco. Eu não sei se é só aqui ou se todo mundo tá me ouvindo bem. Presta atenção. Eu quero que todo mundo que entrou vai compartilhar essa live nesse aviãozinho aqui com as pessoas que você acha que precisam emagrecer, precisam comer melhor. Se você não sabe o que comer, se você se sente perdida na hora de montar uma estratégia, essa live é pra você. A Geise disse que tá tudo bem, então vamos lá. Hoje, aliás, nessa semana me mandaram a seguinte pergunta: quais os melhores suplementos e vitaminas para emagrecer? O primeiro ponto que eu quero que você tenha em mente é que você não precisa tomar remédio para emagrecer. Eu sou contra tomar remédio para emagrecer. Se você precisa perder aí 10, 15, 20 quilos, é totalmente possível emagrecer sem tomar remédio. Por quê? Normalmente esses remédios associados ao emagrecimento, eles vão inibir o seu apetite. Você precisa entender que a fome é natural, é fisiológico, ela está alertando. Claudiana disse que está travando um pouco. Se travar muito, vocês me avisam, tá bom? A live vai ficar salva também. Eu não sei se é a internet, mas eu percebo que trava um pouco. Eu estava falando sobre o inibidor de apetite, né? Quando uma paciente chega para mim e me pede um inibidor de apetite, um remédio para inibir o apetite, eu fico tão triste, gente, tão triste. Tento trabalhar na cabeça dessa mulher que
que ela não precisa de remédio para inibir o apetite. Isso porque esses remédios têm efeitos colaterais e eles não são saudáveis, eles vão atrapalhar o seu metabolismo. Você pode até emagrecer por um tempo, mas quando você deixar de tomar esse remédio, você vai voltar a ganhar peso, você vai ganhar o dobro de peso, seu metabolismo não vai mais funcionar e vai ser uma dificuldade muito grande para você perder esse peso. Por quê? O inibidor de apetite, como eu falei, ele tem alguns efeitos colaterais. Você vai sentir náusea, você não vai conseguir comer porque você vai ficar com vontade de vomitar, você vai ficar enjoada, indisposta, você não vai conseguir comer nada. Sabe o que é nada? Até a água, ela vai te dar náusea. Eu não sei se aqui, todas as mulheres que estão aqui já engravidaram, mas eu, quando estava grávida de Elisa, no primeiro trimestre, eu senti um enjoo tão grande, eu não conseguia beber água. Era uma doença para mim, era como se eu estivesse doente. E é exatamente assim, se você já sofreu com enjoos na gravidez, é exatamente assim que a pessoa que toma remédio para emagrecer se sente. E como é que não emagrece desse jeito? Não tá comendo, não tá bebendo água, vai emagrecer de todo jeito. O problema é que você não vai emagrecer de forma saudável. Não é sustentável a longo prazo. Se você tomar um remédio aí por 2 meses, no terceiro mês que você parar, vai voltar a engordar, vai voltar a ganhar peso. Então não é saudável, não é viável. Se algum profissional prescreveu para você, eu quero te falar que você deve questionar o motivo. E existe uma outra possibilidade, que é comendo, fornecendo nutrientes para o seu metabolismo funcionar, para ele queimar gordura. Existem estratégias para isso. Então, quando eu falo sobre vitaminas e suplementos para emagrecer, eu não estou falando sobre inibidores de apetite. A Jordânia está dizendo que já aconteceu com ela. Gente, isso é muito sério. Você viver dependente de remédio. Eu, Andresa, não prescrevo inibidor de apetite, até porque eu nem posso. Eu sei que tem profissional que faz isso, mas eu nem posso. Porque a fome, gente, ela tá alertando para você, tá te dizendo que você precisa ingerir comida para gerar energia para o seu corpo, para fornecer nutrientes para os seus órgãos, para o seu metabolismo, o seu corpo, o seu cabelo, a sua pele, tudo precisa de nutrientes. Se você vai tomar um remédio que vai inibir o seu apetite, que vai impedir você de comer, você não vai viver. Você vai perder peso, mas também você vai perder. O cabelo vai cair, a unha vai ficar fraca, a pele vai ficar flácida, você vai se sentir fraca, você vai se sentir doente. Então não faz sentido você tomar remédio para emagrecer, certo? O que a gente vai fazer durante o processo de emagrecimento? O manejo dessa fome. A gente vai saciar essa fome com estratégias. Existe também a questão da densidade calórica. A gente vai utilizar alimentos com baixo teor de calorias que você pode consumir uma quantidade maior. Por exemplo, as frutas que têm menos calorias, normalmente são as que têm um teor de água maior. Essas eu uso de forma estratégica no emagrecimento. Por exemplo, o melão. Quando comparado com outras frutas que são mais calóricas, você pode comer uma quantidade maior. Melão, você pode comer aí até meio quilo de melão, não vai atrapalhar o seu emagrecimento e você vai ficar saciado. Por quê? É uma fruta que tem um baixo teor de calorias. Então você tem que usar de formas estratégicas esses alimentos. Combinar sempre uma porção de carboidrato e proteína. Por quê? Mais uma vez, a proteína vai gerar saciedade. O que é a saciedade? A ausência da fome. Então, em todas as refeições, o que você vai fazer? Colocar proteína. Vai colocar frango, vai colocar ovo, vai colocar carne, vai colocar peixe, pode colocar whey protein, que é mais prático. Não é obrigado, tá? Mas é uma boa estratégia para quem tem um tempo corrido, para quem não consegue comer uma grande quantidade de carne. Pode utilizar fontes de proteína de origem vegetal, você encontra ali no feijão, na lentilha, você encontra no brócolis. Então, você precisa de uma orientação, de uma estratégia para saciar essa fome. As meninas que estão aí no grupo de emagrecimento, no PDE, elas viram que em todas as refeições eu coloco uma fonte de proteína para não deixar elas com fome. E eu sempre pergunto para elas, tá sentindo fome? Se estiver sentindo fome, a gente procura uma outra estratégia para saciar essa fome. Por isso que eu sempre digo que você vai emagrecer sem passar fome, que a gente vai saciar essa fome, a gente não vai enganar a fome, a gente não vai enganar o seu cérebro, não tem essa história de alimento que engana a fome, milagre, não é isso. São estratégias nutricionais para saciar a sua fome
e também fornecer nutrientes para acelerar o seu metabolismo, fazer com que ele seja mais rápido e queime mais gorduras. E você consegue como? Através da alimentação. Então você não precisa passar fome, você não precisa de remédio para inibir o seu apetite. Corra léguas. Se você já bebeu remédio para inibir o apetite, remédio para emagrecer, provavelmente, sem orientação, provavelmente você comprometeu o seu emagrecimento, comprometeu o seu metabolismo, e esse é um assunto muito sério, tá certo? Então o primeiro ponto que eu quero que você tenha em mente aqui: você não precisa de um remédio, você não precisa de inibidor para emagrecer. Para emagrecer você precisa de comida, precisa fornecer nutrientes para o seu organismo, para o seu metabolismo funcionar, beleza? Primeiro ponto, ok. Agora, quais são os suplementos ou vitaminas que vão auxiliar durante o seu processo de emagrecimento? Você não é obrigado a consumir um suplemento para emagrecer. Se você não tem recurso para investir em um bom suplemento, em uma boa vitamina, não tem problema, não é obrigado. Isso não vai comprometer o seu emagrecimento. Agora, você chega no consultório, você chega para mim e diz: olha, Andresa, eu quero investir no meu emagrecimento, eu quero comprar um suplemento para me auxiliar em tal problema, em tal dificuldade. Existem bons suplementos, existem suplementos naturais que vão te auxiliar, vão potencializar o seu emagrecimento, e são deles que eu vou falar. Eu escolhi alguns. O primeiro, que eu sempre indico, quem é minha paciente sabe, eu sempre indico, que é o ômega 3. Por quê? O ômega 3 é um ácido graxo, e ele vai ajudar, ele é um potente anti-inflamatório, e ele vai ajudar a reduzir os níveis de inflamação do seu organismo. Por quê? Quando você está acima do peso, quando você tem um percentual de gordura muito alto estocado, principalmente aí na região abdominal, a gente sabe que a gordura ela é inflamatória, você tem uma dificuldade para perder. Por exemplo, quando você está acima do peso, até se apertar seu braço assim, você sente dor. É muito comum quando eu vou fazer avaliação física com o adipômetro, né, com que ele tem a pinça, que eu aperto aqui, a pessoa diz: ai, tá doendo, tá doendo. E quando eu vou fazer em mim, que eu tenho um baixo percentual de gordura, eu não sinto essa dor que o pessoal diz que sente. Por quê? A gordura dói, é inflamatória. Quando você já teve um machucado aí que inflamou, ficou vermelho, quente, quando você triscou, encostou, não doeu? Pois é, a inflamação ela dói e a gordura ela é inflamatória. Então, para diminuir os níveis de inflamação, você tem que investir em bons suplementos anti-inflamatórios. O meu queridinho, que eu mais gosto, que eu sempre indico, é o ômega 3, tá? Ômega 3. Mas a suplementação ela é individual. Você não vai comprar um suplemento aí de todo jeito, sem consultar um profissional, sem saber a dosagem ideal para você. Mas o ômega 3 é um excelente suplemento. Na mesma pegada aí desses suplementos anti-inflamatórios, tem um que eu gosto muito, que é a cúrcuma, o açafrão da terra. Por quê? Ele também é anti-inflamatório e eu gosto de utilizar nos shots. É natural, é de fácil acesso, todo mundo tem acesso à cúrcuma, ao açafrão. Então, se você não gosta do sabor dele para temperar, para shot, o que você pode fazer? Ir em casas de produtos naturais e optar pelas cápsulas. Tem também os combinados com piperina, que é o ativo presente na pimenta preta, na pimenta do reino. Um ajuda na absorção do outro, potencializa. Então, os dois suplementos que eu indico para inflamação é o ômega 3 e a cúrcuma. Também tem o própolis. O própolis não vai ajudar somente na inflamação, combater a inflamação, mas ele vai ajudar na imunidade e reduzir, olha essa dica, essa estratégia, dica não, estratégia, para reduzir a vontade de doce. Para você reduzir a vontade de doce, se o seu problema é o vício, né? Se as suas papilas gustativas estão viciadas no sabor doce, no açúcar, se você gosta muito de comer um chocolatinho, uma rapadura, um café doce, um suco doce, se não consegue beber chá sem açúcar, provavelmente o seu paladar ele está viciado no sabor doce. E para isso você precisa, de forma estratégica, colocar outros sabores nas suas papilas gustativas. Por exemplo, o própolis. O sabor do própolis ele é horrível, não é bom. Mas você vai colocar uma colher de própolis em jejum na boca e deixar pela língua. Para quê? Para suas papilas gustativas
se acostumarem com o sabor do própolis. Do mesmo jeito o limão é azedo, vai estimular as papilas gustativas azedas. O café amargo, sempre que eu coloco nos desafios café sem açúcar, não é só para você ficar sem consumir café, é para você também estimular o sabor amargo. É dessa forma que você vai acabar com esse vício em doce, estimulando outros sabores. Gente, tá travando? Tô percebendo que quando eu mexo assim, tá travando um pouco. Me digam aqui nos comentários, por favor. A internet aqui é péssima, todo dia eu digo isso, é péssima. Me digam se está travando. Não é o celular, acho que é a internet. Vou falando aqui, vão me dizendo aí. Então, você precisa colocar sua língua para experimentar novos sabores. Se você ficar fornecendo só o doce e o salgado, Marcel falou que tá tranquilo, beleza. Se você estimular somente esse sabor, ela sempre vai pedir esse sabor, sempre vai estar acostumada somente com esse sabor. Todas as pessoas que eu conheço que bebem café amargo me disseram que o processo foi difícil, que trocar o doce pelo amargo foi difícil, mas que hoje não vivem sem o café amargo. Isso porque as papilas gustativas, a língua, se acostumou com o sabor. Então tudo é uma questão de adaptação. Hoje, ao beber um café amargo, ao colocar um própolis na língua, um vinagre de maçã, um limão, pode parecer horrível, desconfortável. Você pode estar aí me xingando, dizendo é louca, eu nunca vou conseguir, ela está mentindo. Mas não é uma questão de adaptação. Eu sempre, aqui no Instagram, eu coloco formas de você escolher um bom pó de café para você conseguir se acostumar com o sabor do café. Por quê? Esses pós comuns que a gente encontra no supermercado, eles não são tão agradáveis, eles não têm aroma. Então fica mais difícil quando você retira o açúcar do café, que experimenta, é horrível, parece purgante, eu sei. Então uma forma de amenizar, de facilitar esse processo de desviciar do doce é escolher um bom café. Eu sempre coloco os pós, a forma de olhar no rótulo, o selo gourmet. Então você precisa também investir em um bom pó de café. Tem aroma de chocolate, aroma de menta, aroma de caramelo, tem aroma de tudo, que facilita você conseguir beber o café sem açúcar, tá bom? Essa era uma outra pergunta que tinha na caixinha, já respondi 2 perguntas. Os suplementos que vão auxiliar no processo de emagrecimento e como consumir café sem açúcar. Aproveitando também para falar um pouco sobre os suplementos, existe também um suplemento que até um tempo atrás ele não era muito estudado, não havia tanta comprovação científica da eficácia dele no processo de emagrecimento, mas recentemente tem surgido muitos estudos, muita comprovação científica em cima dele, que é o Morosil. Ele é o extrato da laranja moro, aquela laranja mais vermelha, né? Ele auxilia a redução de gordura localizada principalmente na região abdominal. Então, se você tem muita gordura na região da barriga, ele é um bom suplemento que vai auxiliar. O suplemento serve para auxiliar. O que quer dizer auxiliar? Ele vai ajudar, mas ele não vai fazer milagre. Não adianta investir rios e rios de dinheiro no Morosil ou em qualquer outro suplemento se você não faz o básico bem feito. Sem o básico bem feito, você não vai para lugar nenhum e nada na vida. Como é esse básico bem feito? Se você não bebe água, falando em água, olha o tamanho da minha garrafa. Gente, eu amei essa garrafa, ela tem 2 litros. Ó, sempre que eu tô assim, meio devagar para beber água, eu invisto em uma boa garrafa, compro uma garrafa nova, porque me dá um gás a mais para eu beber água. Então, se você não bebe água, se você não come fruta todos os dias, se você não come verdura, não come salada todos os dias, se você não dorme de 7 a 8 horas por noite, sem acordar, sem ter que ir no banheiro, se você dorme muito tarde, fica muito tempo no celular, se você durante o dia não pega um sol, se você não tem uma rotina matinal, se você não faz uma higiene do sono, se você não faz uma caminhada, uma atividade física, se você não faz o básico bem feito, suplemento nenhum vai fazer milagre na sua vida. Você pode ir no melhor nutricionista do mundo, pode pagar aí a Lara Nesteruk, que ela não vai conseguir te emagrecer, porque é algo que depende de você. Fazer o básico bem feito. Muitas vezes tem algumas meninas, né, que conversando aqui pelo Instagram, elas me relatam que apenas com uma mudança de hábitos,
conseguiram ver uma mudança significativa no peso, no corpo, na composição corporal. Semana passada mesmo, estava conversando com uma amiga minha e ela me disse que só em assistir às lives e colocar em prática, beber água, 40 ml vezes o seu peso, ingerir chá todos os dias, melhorar a qualidade da alimentação dela, melhorar os horários, que é muito importante você ter horário para se alimentar, tá? Você precisa ter rotina, você precisa fazer refeições completas, no mínimo 4 refeições completas por dia, no mínimo. O que é uma refeição completa? Com carboidrato e proteína. Se você não faz o básico, se você não faz uma caminhada, se você vive com a cara no celular, com a cara no computador, se você não distrai a sua mente, não faz o manejo de estresse, se você não faz o básico bem feito, não tem nada no mundo. Você pode contratar os melhores profissionais, você pode ter uma equipe médica te acompanhando todo dia, você pode morar com um nutricionista, com um personal, que ele não vai fazer milagre. Por quê? A nutrição, né, o emagrecimento depende de 2 fatores. O fator comportamental, que são os seus hábitos, a sua rotina, que você faz todos os dias, e a técnica, que é a parte da nutrição, que é a dieta, que são os nutrientes, são os suplementos. Então, é uma via de mão dupla, tá? Então, você precisa ter a técnica, mas você precisa também ter bons hábitos. Se você não faz o básico bem feito, nem o suplemento vai fazer nada por você, tá? A outra pergunta que eu lembro que me mandaram na caixinha foi como diminuir barriga. Se esse é o seu problema, essa chegou a sua hora. Como diminuir pochete, como perder barriga. Presta atenção. Se você tem uma barriga saliente, um pouco ali saliente, se você tem uma barriga grande, se te incomoda, você precisa saber que tipo de barriga você tem. Por quê? Nem sempre uma barriga distendida, uma barriga grande, quer dizer que seja gordura. Pode ser retenção, pode ser problema de digestão, pode ser infecção por parasitas, pode ser verme, pode ser fungo, pode ser uma produção excessiva, um crescimento excessivo de bactérias no seu intestino. Então você precisa identificar o que é que está causando essa distensão abdominal, se é postura, se você não tem um abdômen forte, se você não tem uma musculatura abdominal forte, você vai estar mais corcunda, você vai ter a barriga um pouco mais distendida. Então você precisa identificar. Por que é que minha barriga está grande? É só gordura? Se for realmente gordura, você vai usar as seguintes estratégias. Preste atenção. Se você tem gordura na barriga, você precisa emagrecer. Independente de ter perna fina, de ter braço fino. Tem muita gente que diz, Andressa, eu não quero emagrecer, não quero perder bunda, não quero perder perna, só quero perder barriga. Infelizmente, com atividade física e com dieta, não tem como escolher aonde você quer emagrecer. Por exemplo, perder só braço, perder só bochecha, só papada, só barriga. Não tem como. Se você tem gordura estocada, você precisa de estratégia para emagrecer. E onde tiver gordura, você vai perder. Seria muito bom, seria um sonho se a gente pudesse emagrecer só a barriga. Mas não é possível. Você vai usar estratégias para emagrecer o corpo todo. Como? Diminuindo, mas isso calculando a dieta, tá? Vou falar aqui de uma forma geral. Reduzindo a quantidade de carboidratos refinados, farinhas brancas, açúcar, suco de fruta, por exemplo. Nem tudo que é saudável é o melhor para o emagrecimento. Então já saiba, suco de fruta não é a melhor estratégia para emagrecer. Por mais que seja saudável, seja saboroso, é melhor do que o refrigerante, não é a melhor estratégia para emagrecer. Inclusive, tem uma participante do desafio aqui, que ela estava em processo de emagrecimento, mas o peso estagnou e não conseguia emagrecer. E aí ela me disse, depois de passar pela consultoria, de receber a dieta e tudo, ela disse que tudo o que tinha na dieta, ela já estava consumindo. A qualidade da alimentação dela estava muito boa. O problema estava na quantidade. Ela cuidava do qualitativo, mas não cuidava do quantitativo. Estava comendo uma quantidade muito grande e achava que por ser saudável poderia comer de forma livre. Mas não é assim. Você precisa ter estratégia para perder barriga da mesma forma. Não é porque é saudável que você pode consumir sem moderação. O suco de fruta, por exemplo, é a melhor estratégia? Não é. Se você está em processo de emagrecimento, se você sente muita fome, se você quer perder barriga, evite o suco de fruta durante o processo de emagrecimento.
Quer dizer que você nunca mais vai beber um suco de fruta? Não é isso, mas durante o processo de emagrecimento, o suco de fruta não vai te dar saciedade, não vai matar a sua fome. Então não é a melhor estratégia. Durante a jornada, o caminho do emagrecimento, eu até mostrei para as meninas que participaram da aula que entre o suco de fruta, é polêmico, presta atenção, mas presta atenção no que eu vou te falar para você não sair dizendo que eu tô sendo louca, presta atenção. Durante o processo de emagrecimento, nem tudo que é saudável é melhor, presta atenção. O suco, entre o suco e a Coca Zero, no processo de emagrecimento, a Coca Zero vai ser melhor do que o suco de fruta. Quer dizer que a Coca Zero é mais saudável e é liberado? Não, não é isso. O suco de fruta é saudável, mas ele é calórico, ele possui calorias, ele vai dar picos de glicose, vai aumentar a necessidade de insulina e vai aumentar o armazenamento de gordura nos seus tecidos, no seu corpo. Então, entre a Coca Zero, que não tem calorias, e o suco, que tem calorias e que não vai te dar saciedade, se você não conseguir se controlar, se não tiver outra opção, menino gritando, se não tiver outra opção, vai na Coca Zero. Quer dizer que você pode beber Coca Zero, que eu tô falando que é pra você beber Coca Zero? Não, mas é uma das estratégias que eu uso. Se eu tenho uma paciente que é viciada em Coca-Cola, na normal, se não consegue fazer esse desmame, aos poucos eu vou adicionando Coca-Cola Zero para ir retirando, para que ela consiga se mantenha aí no processo, no tratamento até perder peso. Mas não é saudável, não é indicado. Mas eu só quis trazer essa analogia para você entender. Nem tudo que é saudável você pode consumir no processo de emagrecimento. Outro exemplo, o azeite de oliva. É saudável? Extremamente saudável. Se você tem problema de colesterol, é uma boa opção trocar o óleo tradicional, a manteiga, pelo azeite de oliva. Quer dizer que você pode consumir à vontade? Não, que é calórico e vai te engordar. Então, nem tudo que é saudável é liberado. O emagrecimento precisa de estratégia. E uma dessas estratégias para perder barriga é reduzir as calorias, diminuir o uso de carboidratos, o consumo de carboidratos refinados e combinar com proteína. Por quê? A proteína vai auxiliar na produção muscular, você vai ter uma musculatura maior, você vai ter definição muscular, vai ter uma redução dos estoques de gordura, aonde tiver gordura, se tiver na barriga, vai reduzir na barriga. Então, a primeira estratégia é diminuir carboidratos refinados e aumentar, calcular. Eu uso normalmente 1,6 ou 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Você precisa, cada peso, cada pessoa, cada organismo precisa de uma quantidade individual de proteína. Então, a proteína é extremamente importante no processo de emagrecimento. O que é que eu vejo muito quando eu faço recordatório de 24 horas? Quando eu pergunto para as minhas pacientes o que é que elas comem. Ah, de manhã eu como como café, cuscuz e manteiga. Amiga, o que você está fazendo da vida? Cuscuz é proibido? Não, mas cadê a proteína? Vai comer cuscuz agora, 10 horas vai estar com fome de novo. Não vai ter saciedade, vai ativar o pico de glicose, pico de insulina, o acúmulo de gordura. Então você precisa colocar proteína em todas as refeições. Café da manhã, coloca ovo, coloca queijo, coloca frango. Se você tiver recurso para investir em um whey, faz um copo de leite com whey, coloca proteína nas suas refeições. Do mesmo jeito, no almoço, come proteína. Quando eu peço para as minhas pacientes mandarem o prato delas do almoço, tá lá o prato recheado de arroz, feijão, uma rodela de tomate e um pedacinho de frango. Tudo ao contrário. Não quer dizer que você precise tirar o arroz, mas você precisa controlar as quantidades. Você sabe montar um prato? Sabe a quantidade de proteína que você precisa colocar? Come proteína, não fica com medo de comer carne, de comer frango. Isso não engorda, pelo contrário, vai te ajudar a emagrecer. Então você precisa adicionar proteína em todas as refeições. Outro suplemento que é interessante utilizar no processo de emagrecimento, se você não tem muito tempo para comer carne, se não gosta, o whey protein. É obrigatório? Não. Vai te engordar? Não. Pelo amor de Deus, se você acha que o whey protein vai te engordar, tira isso da sua cabeça agora, em nome de Jesus. Gente, o que eu recebo de mensagem perguntando se o whey engorda, não está escrito.
E o whey não engorda, ele vai auxiliar no processo de emagrecimento, te dando saciedade, porque é uma fonte de proteína, e ajudando a aumentar a sua massa muscular, a sua massa magra. Quanto mais massa muscular, mais vai facilitar o seu processo de emagrecimento, tá certo? Então, é basicamente isso. Se sua barriga está distendida por excesso de gases, excesso de arroto, se você tem muita azia, se você tem muito refluxo, provavelmente você está com problema na digestão. É aí que entra os chás que vão auxiliar na digestão. Depois eu vou deixar uma lista de chás que vão auxiliar nesse processo de digestão. Se você percebe a sua barriga estufada, isso acontece demais. Não é normal sentir muita azia, sentir refluxo, não é normal ter excesso de gases, excesso de arroto. Isso está sinalizando que você tem um processo de digestão. Se você toma leite, não tem intolerância, mas toma leite, dá dor de barriga, provavelmente também é problema na digestão. Isso faz com que a barriga fique inchada. Você vai ingerir chás digestivos, seja de gengibre, tem uma série de chás aí. Eu poderia passar a noite aqui citando. Vou deixar depois nos stories uma lista de chás que vão auxiliar na digestão. Em consequência, vai diminuir a circunferência da sua barriga, vai te ajudar a perder barriga. Você precisa também mastigar muito bem os seus alimentos. Porque quando você não mastiga os seus alimentos, você engole, come muito rápido, você vai tornar a sua digestão mais lenta. Sua barriga vai ficar estufada e tudo aquilo que não pode ser digerido pelo seu corpo vai ser armazenado em forma de gordura. Por isso que no processo de emagrecimento a sua digestão tem que estar impecável. Então os chás, eles não fazem milagre no processo de emagrecimento. Cada erva, cada nutriente tem uma função específica. Então, adicionar chás, tomar aí no mínimo 500 ml de chás entre as refeições, antes de dormir, é importante no processo de emagrecimento para você perder barriga. Só que você precisa ter cuidado com o tipo de chá e o horário que você vai ingerir. Por exemplo, não é legal tomar um chá diurético à noite, depois das 6 da tarde. Quais são os chás? Por exemplo, chá verde, chá de hibisco, chá de gengibre, cavalinha, carqueja. Por quê? São chás diuréticos e vão atrapalhar o seu sono. Se você tomar um chá, por exemplo, são 8h38, 8h33. Se você tomar um chá agora, provavelmente você vai passar a noite com vontade de fazer xixi, tendo que acordar para ir ao banheiro. Vai atrapalhar o seu sono. E se você não dormir, você não vai emagrecer. Deixa eu beber água. Então, para cada horário, existe um chá específico para você tomar. Esses chás diuréticos você vai tomar pela manhã, tá bom? Até depois do almoço, mais ou menos, tá ok. Depois, na tarde, no final da tarde, à noite, você vai tomar chás relaxantes. Quais são esses chás? Erva cidreira, camomila, capim-santo, de passiflora, melissa, mulungu. Todos esses chás têm a capacidade de te acalmar, de relaxar, de diminuir sintomas de ansiedade. Se você percebe que você tem uns sintomas de ansiedade muito forte, se você demora a pegar no sono, se você tem insônia, se você desconta ali a sua ansiedade na comida, se você come muito doce, é interessante você adicionar esse tipo de chá na sua rotina alimentar para que você se sinta mais relaxado, mais calmo. Isso vai ajudar também no processo de emagrecimento. Por quê? Uma pessoa muito ansiosa, muito acelerada, com sintomas sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, pessoas com insônia, tem mais dificuldade em emagrecer. Por quê? Durante a noite, o seu corpo está trabalhando aí na produção hormonal. Existem hormônios essenciais para o emagrecimento que são produzidos à noite. Se você não dorme, logo não tem a produção hormonal e também não vai conseguir emagrecer, vai sentir mais fome, vai se sentir mais irritado. A probabilidade de você meter o pé na jaca para relaxar é muito maior. Quem aqui nunca se sentiu cansado, chegou no fim do dia de um trabalho aí, se estressou no trabalho e deixa eu pedir uma pizza aqui porque hoje o dia foi cheio, foi tenso e eu mereço comer uma pizza. Quem nunca? Eu já fiz isso. Eu sei que é errado, eu já fiz. Então,
A probabilidade de uma pessoa nervosa, de uma pessoa estressada, meter o pé na jaca é muito maior do que uma pessoa relaxada, uma pessoa que consegue dormir a noite toda de sono. Então, se você tem problemas de ansiedade, se você não dorme bem, se você tem dificuldade de pegar no sono, adicionar esses chás que eu citei é extremamente importante no processo de emagrecimento. Mas você precisa saber os horários, tá bom? Então, no programa de emagrecimento, eu sempre coloco nos desafios beber no mínimo 500 ml de chá. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui chamada de louca aqui no Instagram por uma pessoa que me disse que viu no jornal que chá de hibisco mata. Você já viu essa notícia? Eu até fui pesquisar depois para ver, realmente tinha essa notícia na internet que chá de hibisco matava, dava problema, não sei o que. Mas, gente, isso não é verdade, tá bom? Tenha muito cuidado com as informações que você consome, com quem você dá ouvidos, para quem você dá ouvidos. Sempre busca acompanhar profissionais que estudam, que trazem evidências científicas. Então, o chá, ele não vai matar, tá bom? Não sinta medo de beber chá de hibisco, chá de gengibre. Se você tem algum problema de saúde, se você está grávida, se você amamenta, busque informação com o seu médico para saber qual é o tipo de chá que você pode, que você tem que evitar. Existem esses casos específicos que a gente precisa ter cuidado, ter mais cautela. Normalmente, para gestante, eu só indico chá de fruta, tá? Por exemplo, chá de abacaxi, chá de maracujá, esses chá de laranja, esses chás que eu sei que não tem risco nem para a mãe nem para o bebê. Mas se esse é o seu caso, busque orientação com o seu médico. Se você tem pressão alta, converse com o seu médico. Agora, se você não tem nenhum desses problemas, se joga no chá. Mas lembrando, não é para adoçar o chá. Tem outro questionamento que eu sempre recebo. Qual o melhor? Açúcar cristal, açúcar mascavo ou mel para adoçar? Gente, vocês precisam entender que o emagrecimento é uma retirada de calorias, um déficit calórico. No açúcar mascavo, no açúcar demerara, açúcar cristal, na rapadura, no mel, tudo tem caloria. Então, o ideal é que você consuma tudo sem carboidrato, sem adoçar. Me perguntaram qual o melhor adoçante para emagrecer. Se você não consegue de jeito nenhum consumir nada, consumir bebidas ou alguma preparação sem adoçar, você pode investir aí nos adoçantes, estévia ou xilitol. Nem todo mundo se dá bem com xilitol, mas pode investir no estévia. Ele não tem calorias, ele não vai atrapalhar no emagrecimento, tá? Mas eu não recomendo o uso constante em grandes quantidades, porque pode trazer desconfortos intestinais. Mas se você não consegue, é a melhor opção, o melhor adoçante para emagrecimento, ou xilitol ou estévia. Agora, entre os açúcares, pode ser o mais saudável que for, não é uma boa opção porque tem caloria. E qual a diferença do açúcar mascavo com o açúcar cristal? Porque o açúcar mascavo demerara tem um pouquinho mais de nutrientes quando comparado com o açúcar branco, né, por conta do grau de processamento. Mas se você está em busca de nutrientes, não é através do açúcar, porque o açúcar vai gerar a gordura, vai gerar inflamação, ele é extremamente maléfico para a saúde mental. Então, se você está atrás de nutrientes, vai comer uma fruta, vai comer um ovo, vai comer uma carne, uma verdura. Então, nenhum açúcar, não existe essa história de que açúcar mascavo, açúcar demerara é saudável. Não é saudável, tem praticamente a mesma caloria do que o açúcar branco e não é indicado no emagrecimento. Agora o mel, para aí, vou beber água. Engasguei com a água. Agora, em relação ao mel, qual o melhor mel? Gente, o mel, ele também tem caloria, ele não é indicado para emagrecimento, infelizmente. Agora, se você está usando mel para tratamento, para melhorar a imunidade, para gripe, ok, mas para adoçar não é indicado. Por quê? O grau de doçura do mel é menor do que o açúcar. Apesar do mel ter menos caloria do que o açúcar, quando você vai adoçar um suco com mel, você usa uma quantidade maior, porque ele não traz tanto doce, e acaba que no final das contas você vai ingerir mais calorias do que se fosse consumir o açúcar. Então você precisa se colocar à disposição de outros sabores, do azedo, do amargo, do salgado, para tirar
esse vício do açúcar. Então o ideal para açúcar, para café, para chá, para tudo é tomar sem açúcar. Não existe essa história de que eu não consigo. É claro que você consegue. Eu quero fazer um trato com você. Se você deseja emagrecer, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai deixar de usar a sua boca contra você. Vai deixar de usar suas palavras contra você. Por quê? O que eu mais vejo são lamentações. Eu não consigo beber café sem açúcar. Eu não consigo parar de comer chocolate. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Quanto mais você repetir, mais aquilo vai se tornar uma verdade na sua vida. Jardim tá aí focadíssima. Daqui uns dias vou estar fazendo a live com o Jardim, que emagreceu aí 10 quilos. Anotem. Então você vai deixar de usar as palavras contra você. A partir de hoje você vai dizer: eu consigo, eu domino sobre todas as coisas, o açúcar não me domina, o doce não me domina, comer besteira não me domina, sou eu que mando em mim, sou eu que mando nas minhas vontades. E você vai sim conseguir emagrecer. É fácil? Não é, mas é totalmente possível. A sua mente, ela deve trabalhar a seu favor e não contra você. Então, quanto mais você repetir palavras negativas, palavras que te colocam para baixo, mais você vai se sentir assim. Então, inclua aí na sua rotina matinal uma oração, um devocional, palavras de afirmação. Isso vai ajudar a moldar a sua mente e te ajudar a conquistar tudo que você quer na sua vida. Seja um emagrecimento, seja um trabalho melhor, seja uma carreira, uma profissão melhor, não interessa. Você vai usar suas palavras a seu favor. Pare de reclamar, de proclamar que você não consegue. Por quê? Tanto a neurociência explica isso, como a palavra de Deus explica isso. Nossas palavras têm poder. Da nossa boca deve sair fonte de vida, palavras que dão vida, palavras de bênção. Então proclame sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu corpo. Se olhe na frente do espelho e diz: em nome de Jesus, eu não tenho mais essa barriga vai sair, eu vou conseguir emagrecer, eu vou ser saudável. Se você tem filho, filha, você precisa dar o exemplo para eles. Tudo aquilo que seu filho vê você comendo, ele vai reproduzir, você querendo ou não. Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Está comendo bem? Está cuidando do seu corpo? Está cuidando da sua aparência? Cuidar da sua aparência não é futilidade. Cuidar da sua estética não é futilidade. Você precisa investir em você. Se você perde o seu tempo no celular, vendo fofoca, você está jogando contra você. Então você precisa jogar a favor da sua saúde, do seu corpo. Não existe nada melhor do que você ter uma autoestima elevada, do que você se olhar no espelho e gostar do que você vê. Não existe nada melhor do que isso. Então você precisa jogar a seu favor. Escolher bem os seus alimentos, beber água, manejar o seu estresse, dormir bem. Use isso a seu favor. Eu te garanto que vai dar certo. Toda terça e toda quinta, às 20 horas, eu venho aqui te ajudar, te auxiliar no processo de emagrecimento, trazer estratégia de forma fácil, aplicável, para você conseguir emagrecer. Jardim está dizendo aqui, isso é fácil, isso é fato. Cecília, que é a filha dela, disse que precisa ir para a academia fazer exercício. Por que que ela disse isso? Porque ela tá vendo a mãe dela todo dia indo treinar, ir para a academia. O seu filho, a sua filha, não vai fazer aquilo que você fala, vai fazer aquilo que ele te vê fazendo. Ele te vê cuidando do seu corpo, cuidando do templo do Espírito Santo, ele te vê reclamando, ele te vê em farra, bebendo e bêbada, sei lá. O que que ele tá vendo você fazer? Tá descarregando o celular. O que que ele vê você fazendo? Aquilo que o seu filho, que a sua filha vê você fazendo é o que ele vai reproduzir. Então dê bons exemplos, cuide deles através do seu exemplo, porque não adianta nada você cuidar de todo mundo, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do trabalho, se dedicar e não cuidar de você. Aí o que que acontece? Você morre, o marido arruma outra, no trabalho vão te substituir e só quem perdeu foi você. Então invista na sua saúde, na sua autoestima, na sua saúde mental. Esteja forte e saudável para ver os seus filhos crescer, para
auxiliar eles, para ver eles construir a vida deles, para viver velhinho aí ao lado do seu marido, ao lado da sua esposa, para viajar o mundo. Você só vai conseguir conquistar essas coisas se você cuidar de você em primeiro lugar. Primeiro você, depois o outro. Você só vai conseguir dar o seu melhor pro outro, para quem você ama, se você estiver 100%. Uma mulher ranzinza, rabugenta, estressada, só vai atrapalhar aí na família, no relacionamento com os amigos. Então, invista em você. Gente, foi isso. Eu agradeço a presença de vocês. Amanhã, às 20 horas, vamos ter uma live também, tá? É toda terça e toda quinta. Ontem, como eu estava em viagem, não deu pra fazer a live. Fiz hoje na quarta, mas normalmente é toda terça e toda quinta no mesmo horário, tá bom? Um cheiro e fiquem com Deus.